Vou usar minha colinha aqui porque para eu apresentar a Thaís propriamente como ela merece. Thaís de Santana Machado é pesquisadora, poeta e escritora, doutora em Sociologia pela UNB, e ela pesquisa os estudos críticos de alimentação no Brasil a partir da experiência de trabalhadoras negras e das contribuições teóricas de intelectuais negras. E ela é autora de Um Pé na Cozinha, um olhar sócio-histórico para o trabalho das cozinheiras negras no Brasil, que é o livro sobre o qual a gente vai conversar hoje, né? E aí, para começar, Thaís, o seu trabalho ele faz um apanhado sócio-histórico sobre a questão das cozinheiras negras no Brasil, e para isso você recorre a teóricas negras, a pensadoras negras, e também a muitos relatos e entrevistas com as cozinheiras negras. E uma delas é a Benê Ricardo, que é a primeira chefe brasileira, e ela tem uma importância muito grande no seu trabalho, né? É uma figura que ela sintetiza muitas questões importantes que você está tratando na sua obra. E aí, para começar, eu queria te convidar a falar um pouco sobre ela e sobre a importância dela no contexto do seu trabalho. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada, Lara, por ter me apresentado. Bom, eu sou a Thaís, como a Lara me apresentou, mas eu também sou algumas coisas que talvez sirvam para quebrar um pouco do gelo, né? Enfim, eu estou numa cidade diferente, eu não conheço a maior parte das pessoas que estão aqui, queria começar agradecendo por todo mundo por vir aqui, né? Um sábado, final de tarde, imagino que vocês têm muitas outras agendas, então para mim é uma honra receber todos vocês aqui. E é uma alegria poder estar falando desse livro, nesse evento que é tão especial, mas também por falar desse livro em Minas Gerais. Eu gosto muito de falar desse livro em Minas Gerais, porque a história de cozinheiras negras é muito importante em Minas Gerais, ainda que não tão reconhecidas quanto merecem ser, ainda que não recebendo a valorização que elas merecem ter. E a figura, né, que sintetiza isso é a Benedita Ricardo. E aí eu queria perguntar para vocês, começar perguntando, talvez apresentar a Benedita Ricardo primeiro perguntando. Quem de vocês conhece a Benedita Ricardo? E não vale quem já leu meu livro, tá? Não vale, se você já leu, não vale. Algum de vocês conhece a Benedita Ricardo? Não vale, você também não vale. Bom, é triste que a gente, né, não conheça a Benê da forma como ela merece. A Benê Ricardo é uma mulher mineira. Ela nasceu em São José do Mato Dentro, distrito de Ouro Fino, a 465 quilômetros de BH. Eu olhei hoje. E a Benê Ricardo é a primeira chefe de cozinha do Brasil. Então vocês podem imaginar, como que vocês não sabem que a primeira chefe de cozinha do Brasil era uma mulher negra do interior de Minas? Então, a Benê Ricardo é muito importante para o meu trabalho, não só pela grandeza do que ela fez, por quem ela representa, mas também porque a história dela é uma forma de entender como a gastronomia se constitui no Brasil. Não só como esse campo de saber, esse campo de trabalho, que hoje é definido como o campo legítimo da cozinha profissional, certo? Então, chefe de cozinha, ele tem legitimidade, né? Ele tem uma valorização profissional que é completamente diferente das cozinheiras domésticas. E a Benê Ricardo, ela trabalhou como trabalhadora doméstica. Na verdade, ela foi uma criança escravizada por uma família de São Paulo. O que acontece? A Benê Ricardo nasceu nessa cidade de Minas. A mãe dela morreu quando ela era muito pequena. Ela foi criada pela avó. E um clássico do que acontece essa avó também falece. E aí o que acontece? Uma família da cidade se aproveita da situação. E é claro que eles vão contar essa história diferente, vocês sabem, né? Que é aquele, a gente ajudou ela, né? Ela não tinha ninguém. Então eles levam ela, uma criança, para São Paulo. E a Benê Ricardo, então, é encarregada de todo o trabalho doméstico da casa. Uma criança. E ela relata, e aí aqui vale também esse comentário, né? Essa entrevista, ela não foi feita por mim, ela foi feita pela pesquisadora Bianca Briguglio, que muito gentilmente me cedeu a entrevista com a Benê Ricardo, porque a Benê Ricardo faleceu em 2017.
sem ter o seu reconhecimento, morreu numa relativa pobreza, de câncer de pâncreas, sem acesso a um plano de saúde, sem acesso a condições mínimas de tratamento desse câncer. Então, a Benê Ricardo vai trabalhar nessa casa. Ela conta, por exemplo, como ela tinha que dormir no frio com os cachorros. Enfim, esse é um livro também que narra a perversidade do trabalho doméstico no Brasil. E em algum momento, a Benê Ricardo vai trabalhar com uma família que se muda para a Alemanha. E na Alemanha, ela aprende a fazer cozinha alemã. Quando ela volta para o Brasil, ela fica trabalhando com essa família um tempo ainda. E em uma noite, ela faz um jantar especial para um convidado que essa família ia receber. E aí, em algum momento, esse convidado pede para chamar, né, tipo, o cozinheiro que tinha feito aquele jantar, aquele banquete alemão. E esse convidado não é ninguém mais, ninguém menos que o Ernesto Geisel. Ela estava nesse lugar com essa família. E junto do Ernesto Geisel estava o dono da Escola de Águas de São Pedro, que é uma das escolas mais importantes, ainda hoje, de gastronomia, que naquele momento tinha o curso de primeiro cozinheiro. Então ele convida a Benê Ricardo a ser não apenas uma aluna no curso, mas uma professora de cozinha alemã. Esse, inclusive, é um rastro que eu não consegui pegar ainda, assim, como que foi esse trabalho dela dentro da escola, né? Porque eu também nem sei exatamente se ela era remunerada por essa função de professora de cozinha alemã. Porque quando ela vai para Águas de São Pedro, ela tem que trabalhar como trabalhadora doméstica, arrumadeira, cozinheira, em hotéis da região. Por quê? O curso de primeiro cozinheiro era tão masculino que não tinha alojamento feminino em Águas de São Pedro, na década de 80, isso, tá? Não é tão longe assim. Então ela tinha que morar em outro lugar. Era um curso em regime de internato, mas ela não tinha como ficar, porque não tinha um alojamento feminino. E aí ela vai, consegue concluir o curso, ela narra diversas situações que ela vive no curso, porque os colegas não a respeitavam, ela não acessava nenhum tipo de sociabilidade. Se alguém aqui fez gastronomia, consegue imaginar o que é você fazer, o que é aquele curso, que é terrível de fazer, sem nenhum tipo de colega, amigo, ninguém. Mas ela termina o curso e aí ela começa, porque agora ela tem um diploma, né? Então a escola, que é uma das escolas, no momento, a escola mais importante do Brasil, da gastronomia, ela é indicada para alguns cargos. E aí eu queria ler um trecho que ela narra o que aconteceu quando ela chega numa dessas cozinhas para fazer um teste. 1981 isso, tá? Ela conta. Um senhor lá da Avenida Ibirapuera, um restaurante muito famoso lá, então lá em São Paulo, né? Acho que não tinha nem um shopping ainda, aquele shopping Ibirapuera, era lá perto. E eu cheguei para trabalhar e ele falou: nossa, o Senac que me indicou a senhora. Ela era uma mulher de 1,80 m, negra, de pele escura. Cheguei lá, botei a minha carteira de trabalho e os documentos que o Senac deu. Então ela garantiu, tipo, olha, sou eu mesma, né? E ele falou: hoje você vai limpar a cozinha. Está suja. É que hoje ninguém trabalha para limpar a cozinha. Eu falei: a sua cozinha está precisando mesmo de limpeza. Limpei a coifa, lavei a cozinha, tirei tudo de dentro da geladeira, aquela imundície. Joguei fora. Quando eu terminei, ele falou: a senhora está contratada. E aí eu falei: só que eu fiz curso de gastronomia. Só que agora eu quero seguir como cozinheira. Não quero mais ser faxineira. Já fui muito. Agora não quero, não. Não, fica, porque a gente vai. Não quero. Tchau. O senhor deveria ter me respeitado. Mas a sua cozinha estava precisando mesmo de uma limpeza. Bom, vocês conseguem ver a audácia dessa mulher aqui, né?
Mas o que é importante da gente pensar, e acho que é muito legal a gente começar com a história da Bene Ricardo. Por quê? Aqui a gente tem uma mulher negra que trabalhou como cozinheira, além do trabalho doméstico, em várias outras funções a vida inteira, que pela primeira vez acessa um diploma, um certificado, que inclusive prometem para pessoas negras, né? É só você estudar que tudo vai mudar. E é claro, muita coisa muda, pelo amor de Deus, claro, não é isso que eu estou falando. Mas o racismo vai continuar existindo, né? Só que ao mesmo tempo, ela enxerga como aquele papel, né, que era um diploma raro, um certificado raro, dá para ela, provavelmente pela primeira vez na vida, a chance de escolher um trabalho. E isso fala de uma longa história do trabalho feminino negro na cozinha, que é o fato de que mulheres negras foram confinadas à cozinha. Isso significa que elas foram expropriadas economicamente, né? Não tinham dinheiro para sobreviver. E aí a gente está falando do período escravista, e a gente está falando do início do século XX, ao longo do século XX, em certo sentido, século XXI também. Então, você tem que aceitar o que aparece, porque você precisa sobreviver, você não vai conseguir acessar a escola, você tem que manter família e essa coisa toda. E aí aqui eu estou resumindo muito a história que eu narro aqui. Mas, ao mesmo tempo, ela enxerga um campo que está se profissionalizando, que dependia daquele diploma, e ali ela olha, eu não preciso lidar com essa humilhação e essa perversidade, mais uma vez, que marcou a vida de trabalho dela. Aquele homem estava pegando uma chefe certificada e exigindo que ela limpasse a cozinha completamente. E não é que chefes não têm que limpar a cozinha, tá, gente? O chefe, na verdade, ele não é uma ocupação, ele é uma função que você exerce durante um período, tá? É importante que se diga, isso é muito claro na gastronomia. Mas é interessante que ele recebe essa chefe super qualificada e o que ele escolhe? Exigir que ela limpe a cozinha. Isso tem tudo a ver com o fato de que ela é uma mulher negra, isso tem tudo a ver com o fato de que ele não vê ela como uma chefe de cozinha, e sim como uma trabalhadora doméstica, como uma faxineira. E ela diz, não. Eu não fico. E é interessante como ela narra, né? Ela tem um prazer de dizer para ele, não quero mais ser faxineira. Já fui muito. Agora eu não quero. Eu acho muito interessante como ela pontua o desejo. Eu posso ter desejo. Eu posso escolher não querer. E é claro que essa é uma decisão ousada. Porque ela podia sofrer todo tipo de retaliação nesse campo. Se esse senhor conta para outras pessoas que ela é uma negra atrevida, e ela podia não conseguir nenhum outro emprego, veja, o diploma não era garantia. Mas ela se arrisca, ela acha que ela tem uma ferramenta suficiente para poder, então, se arriscar. Por que eu acho que essa história encapsula tudo o que a gente vai tratar ao longo do livro, né? Porque ela está falando sobre ter essas ferramentas que a gastronomia dá a ela para ocupar outros espaços. Mas, ao mesmo tempo, essa situação mostra a ambiguidade da posição de mulheres negras na cozinha profissional até hoje, que é, você está exercendo a função de chefe, né? Que é essa função que deveria ser minimamente reconhecida, uma função que demanda algum respeito. Se qualquer pessoa que assiste o MasterChef sabe qual que é a postura do chefe que vocês conhecem. Tudo bem, tirando o fato de que ele tem que ser um homem branco, de preferência de ascendência europeia, e de preferência que, ainda que ele mora no Brasil há 30 anos, ele ainda fala meio francês, ninguém entende por quê, mas é isso. Tirando isso. Vocês sabem que chefes são autoritários. Na verdade, eles têm que trazer para si alguma autoridade. Eles não deveriam ser autoritários nem violentos, mas isso é completamente garantido ali dentro, né? Por muitos motivos. Mas eu acho interessante pensar como é que uma mulher negra, na postura de chefe de cozinha, vai poder exercer esse papel de chefe, né? Essa figura que exerce autoridade, essa figura que pode, né, se impor, se ela continua sendo vista como uma faxineira. É como se ela estivesse num lugar muito ambíguo. Por quê? Mulheres negras foram confinadas à cozinha, então ela está no lugar onde ela deveria estar, mas ela está exercendo uma função que ela não deveria exercer. Como lidar com essa ambiguidade? E essa é a vida de chefes de cozinha negras hoje, no Brasil. É essa situação.
extremamente violenta e, ao mesmo tempo, sim, vocês estão no lugar onde vocês deveriam estar, mas não, vocês não deveriam ser chefes de cozinha. Vocês tinham que ser assistentes, lavadoras de prato, qualquer outra coisa que não esse lugar. E aí isso explica, por exemplo, quando eu vou fazer as entrevistas com as chefes de cozinha e elas me dizem: o cliente me chamou no salão para elogiar minha comida. Eu cheguei completamente vestida de chefe, toda paramentada. E ele olhou para mim e falou: você pode me chamar o chefe? Ou isso acontece com os fornecedores. Ou isso acontece com os colegas de trabalho que sabem que elas são chefes e não as respeitam como tal. Para não falar de como funcionam as políticas de reconhecimento dentro do campo da gastronomia. Se as mulheres não são reconhecidas, quantas mulheres negras vocês viram ocupar, por exemplo, a função de julgadoras no MasterChef? Homens brancos é um negócio assim, tipo assim, se preferência a todo mundo. A gente deixou uma mulherzinha branca entrar aqui, mas ela também tem que se comportar de um determinado jeito. Não pode ser que nem a gente, não. Então, acho que eu queria abrir essa conversa falando de Bene Ricardo, porque eu quero muito que vocês conheçam a história de Benedita Ricardo, uma mulher negra de São José do Mato Dentro, que tinha 1,80 m, viveu de 1944 a 2017 e foi, certamente, uma das maiores chefes de cozinha e cozinheiras profissionais do Brasil. E aí aqui a gente pode abrir o trabalho. Alguém quer pontuar alguma coisa? Eu acho que você trouxe tantas coisas com essa história da Benedita que agora eu não sei nem por onde. Pega um pedaço, mas tem uma coisa importante do que você falou que eu acho que eu queria pontuar no geral, que você traz a história dela e fala: isso para mim é importante porque eu quero que vocês conheçam a história dela. E isso me parece uma escolha muito ativa no seu trabalho. Quando você escolhe trazer entrevistas, registros e outras formas de depoimento que colocam essas mulheres como sujeito da fala e não como objeto da fala do outro. Então eu queria, se possível, que você falasse um pouco sobre essa escolha e o que ela representa dentro do seu tema, dentro da sua história e dentro do que você quer passar com o seu livro. Eu acho que é uma ótima pergunta. Obrigada. Bom, eu estudo alimentação desde a graduação. Eu sou da sociologia, eu fiz graduação em sociologia, mestrado em sociologia, doutorado em sociologia. Mas, dentro do campo de estudos de alimentação no Brasil, eu não sei quem aqui tem proximidade com o campo, é muito recorrente, quando a gente chega na parte da história, aquela história básica. A cozinha brasileira é formada por portugueses, africanos e índios. E eu vou marcar, porque não diz nem indígena, diz índios. E é interessante, porque está no manual de gastronomia hoje, 2024, você pode abrir, a maior parte dos manuais de gastronomia vai estar lá assim, tipo a cozinha brasileira. Quando tem também, né? Porque na geral nem tem. Mas quando tem esse papo, é um papo que vai beber de uma história muito específica, e é o que eu gosto de dizer, que a narrativa da formação da cozinha brasileira, ela ainda reflete muito um projeto de nação brasileiro, que é um projeto fundado na ideia do mito da democracia racial. Isso está ali colocado muito forte. E aí, em um ponto do livro, né, eu escrevo assim: não há como haver uma conjunção harmônica de contribuições culinárias das três raças, quando uma população negra, de maioria feminina, escravizada por portugueses e seus descendentes, foi forçada a trabalhar na cozinha, quando seus conhecimentos, ingredientes e técnicas culinárias foram considerados selvagens, bárbaros ou inferiores durante o período colonial e depois dele, como uma extensão da percepção da humanidade dessas mulheres e do valor de suas vidas. A comida que elas faziam se parecia com elas, né? Não era garantido nenhum tipo de valoração, como também não era garantido a elas. E aí aqui eu estou falando da experiência negra, mas isso também é a experiência indígena. Tá? O reconhecimento da experiência indígena tem outros desenhos, outros contornos, mas também é o mesmo grau de desvalorização. Como que a gente vai narrar essa história contando como se a gente tivesse uma história muito bonita dentro da cozinha? E eu acho que é um pouco disso que
eu tento construir dentro do trabalho, né? Há pessoas que leem meu livro, é interessante, a pessoa compra o livro e acha que vai ser legal. Que vai ser divertido ler, né? Do tipo assim, ai, olha, que bonito, com coisa da cozinha. As cozinheiras negras, elas são tão importantes, legais. E aí você vai abrir o livro, eu vou te contar a história, por exemplo, e aí eu pego uma outra figura importantíssima de Minas, Laudelina de Campos Melo, uma das maiores lideranças do movimento de trabalhadoras domésticas no Brasil, fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas lá em Campinas, mas ela é daqui de Minas. Que um dos motivos para ela ter fundado a associação foi ter visto, por exemplo, uma tia dela, que trabalhava num hotel em Poços de Caldas, estava fritando leitão em imersão para ser comido pelos hóspedes, e a Tina virou em cima dela. E ela passou 2 anos agonizando em cima de uma cama. Desculpa ser tão gráfica, tá, gente? Eu sei que é doloroso ouvir isso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso registrar o grau de insalubridade, de risco e de perversidade envolvida também no trabalho da cozinha. Porque senão a gente fica repetindo essa história bonita, harmônica, romântica da cozinha. E não é que não é bonita, gente. Há muita beleza na cozinha. Eu adoro cozinhar. Não é sobre isso. Não é sobre a grandeza do que mulheres negras fizeram na cozinha. Isso é enorme, incontornável, inegável e tem que ser reconhecido. Mas estou falando da história. Por exemplo, essa tia dela sofreu esse acidente. Qual foi a assistência que ela teve? Nenhuma. Qual o direito trabalhista que ela tinha? Nenhum. Ela trabalhava no hotel, não era nem na casa de alguém, que era pior ainda. Ela tinha um bebê. Esse bebê, eles tiveram que... a Laudelina e a mãe tiveram que procurar uma ama de leite para esse bebê, para ser amamentado, para que o bebê sobrevivesse. E ela passou 2 anos. Vocês já queimaram um dedo, uma mão, um braço, talvez? Vocês sabem a dor do que é. Agora você imagina o seu corpo inteiro. Então, acho que é muito importante pontuar essa gravidade do que é, né? Mulheres negras morreram e continuam morrendo, inclusive na cozinha, tendo membros decepados, queimados. É um trabalho muito perigoso, na mesma medida em que ele não tem acesso a direitos trabalhistas. Por quê? Esse é um trabalho de mulheres negras. Ainda que pessoas brancas estejam dentro da cozinha fazendo esse trabalho, elas são valorizadas enquanto fazendo um trabalho de pessoas negras. Um trabalho que não deve ser remunerado, um trabalho que não merece direitos trabalhistas. Por que é tão central para mim marcar a agência dessas mulheres? E aí, talvez voltando para a sua pergunta, porque acho que eu já tinha ido um pouco mais distante. E lembrando, esse livro ele começa com o primeiro registro de uma escravizada que a gente tem no Brasil. Não sei se vocês conhecem a história da Esperança Garcia, que foi reconhecida como a primeira advogada brasileira. Esperança Garcia escreveu uma carta denúncia, uma carta petição, no Piauí, em 1770. Ela denunciava as condições de maus-tratos de sua família, a condição de maus-tratos que ela sofria, apesar de estar grávida, ela foi espancada, e ela narra isso. Não se sabe ao certo como Esperança Garcia conseguiu acesso à alfabetização, que era proibida, né? Mas talvez tenha alguma coisa a ver com o fato de que ela viveu com jesuítas por um tempo. Mas Esperança Garcia era uma cozinheira. Então esse livro começa com ela escrevendo, denunciando essa história. E aí ela vai seguir e é isso, né? Como eu conto. Eu estou contando uma história que não está facilmente encontrada, né? Porque é intencional. Essas histórias não são para serem contadas. Nós que temos cozinheiras negras em nossas famílias escutamos essa história a vida inteira. Eu gosto de dizer, tem uma colega que sempre diz assim: nós não fomos silenciados. A gente sempre falou. Entre os nossos, entre as nossas. Escolheu falar em determinados lugares, outros lugares não. Mas a gente sempre falou. O que ficou na história aí é diferente. Aí é uma postura ativa de não fazer o registro, uma postura ativa de esconder. Mas dizer simplesmente que mulheres negras foram silenciadas não é verdade. E aí esse livro acaba pegando registros de diversos lugares, seja dessa carta-petição, seja de diários. Os diários de Carolina Maria de Jesus, outra mineira, né? Vocês estão vendo, por isso que eu adoro Minas, que elas estão todas aqui. Esse é um livro muito assombrado e eu estou muito acompanhada de fantasmas muito bonitos.
elas narram sempre o movimento que elas estão fazendo. Eu gosto de dizer que eu estou falando do trabalho mais revolucionário de todos. Eu queria só pegar o trecho, porque acho que é muito bonito, assim, quando eu entendo que... Ai, pera... Só um pouquinho, gente, só... Que eu proponho novas formas de pensar agência e resistência a partir daquelas que foram definidas como emblema da subserviência e da passividade. Aquela que eles chamaram de mães pretas. E a gente vai voltar nisso depois, porque eu gosto muito desse pedaço também. Mas que, em verdade, permaneceram executando o trabalho mais radical de todos, de diferentes maneiras. O de tecer e alimentar um futuro para a população negra. E por que isso é tão importante? Porque esse é um país que está tentando acabar com a população negra desde sempre. Esse é um país que trouxe gente branca para dentro para embranquecer a população. Esse é um país que não deu nenhum tipo de reparação para a população negra e esperou que a gente morresse por omissão. Esse é um país que mata a gente ativamente hoje. Então, pensar na história dessas mulheres, que muitas vezes são vistas apenas como ela é só a cozinheira, ela é só a babá. Na verdade, como muitas vezes elas silenciaram porque precisaram, elas não falaram porque precisaram, aguentaram trabalhos que eram impossíveis de se aguentar para garantir que as próximas gerações talvez tivessem outras opções. A maior parte das pessoas negras que está aqui sabem disso. E eu não preciso nem olhar para vocês, não vou nem olhar para vocês, porque eu sei que está bulindo aí dentro. Assim, a gente sabe o que a gente viveu. Então, assim, para mim era muito central falar da agência delas. A forma como elas estão movimentando o tempo todo, ainda que essa história não reconheça. Para mim é impossível falar, por exemplo, de uma história do Brasil sem falar da história da cozinha. Na cozinha você vê como a sociedade brasileira funciona. Dentro da cozinha, apesar de geralmente estarem só mulheres negras, lá também estão mulheres brancas, homens brancos, homens negros. Seja nos movimentos que elas estão fazendo ali de dentro, para garantir a sobrevivência de suas famílias, aguentando a perversidade das famílias brancas para quem trabalharam. Então, acho que era muito central pensar na história de mulheres negras em sua grandeza e em seus próprios termos. Porque essas não são histórias polidas de heroínas perfeitas ou vítimas perfeitas, porque só querem a gente nesses dois polos. Ou você é uma heroína perfeita ou uma vítima perfeita. Você vai escolher aí onde você vai estar. Se você puder estar nos dois, melhor ainda, né? Mas é isso, são pessoas reais que fazem escolhas difíceis. Elas escolhem o que elas têm à mão, né? E usam a cozinha como essa ferramenta. Porque é interessante pensar na cozinha como um confinamento de mulheres negras. Lembrando que é isso, no Brasil existiu uma política de boa aparência, uma política de exclusão de mulheres negras de outras funções que fossem melhor remuneradas. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessas cozinhas, essas mulheres criaram mundos. Elas garantiram a sobrevivência de suas famílias. E isso é realmente muito, muito grandioso. E, enfim, é isso. Você vê, né? Gente, é só um comentário. Você me bota pra falar desse trabalho, daqui a pouco eu tô falando horas. Então, assim, você pode me cortar, tá lá. Mas eu tô achando ótimo. Você falou uma questão que eu achei muito interessante no seu livro. Você trouxe essa ideia da mãe preta e você traz o conceito de imagem de controle, né? Que você, com certeza, vai saber desenvolver muito melhor que eu. Mas, ao falar das imagens de controle, você fala de uma das nossas famosíssimas imagens de controle, que é quando Monteiro Lobato cria a Tia Anastácia. E a Tia Anastácia vem como essa imagem da mulher negra que é subserviente, que é amável, que é doce, e como isso se perpetuou na imagem que se esperava, que a sociedade esperou por muito tempo, não só de uma mulher negra, mas principalmente das cozinheiras negras. Então, se você puder desenvolver para a gente um pouco sobre esse tema e falar como que isso impactou a vida das cozinheiras negras desde aquela época até hoje em dia, com a questão delas terem se tornado chefes e estarem nesse lugar de conflito. Falar de Anastácia é falar de um lugar muito especial. E spoiler, vem mais por aí, né? Provavelmente tem coisas novas sendo escritas que envolvem a Anastácia. Mas é só isso que eu posso falar para mim.
O conceito de imagem de controle é um conceito de intelectuais negras, mais propriamente da Patricia Hill Collins, talvez alguns de vocês conheçam. Foi desenvolvido no Brasil por diversas pessoas. A Winnie Bueno tem um livro sobre imagens de controle, que vale muito a pena também a leitura. E meu trabalho é muito assim, né? Ele é feito a partir de intelectuais negras, porque não é só uma ação política citar mulheres negras, engajar com a teoria criada por mulheres negras, mas também porque essa teoria que alimenta realmente esse trabalho, é a teoria que torna esse trabalho possível. Mas o interessante da imagem de controle é que, se você quiser simplificar, né, tipo a ideia do estereótipo mesmo, né? A gente tem diversas imagens de controle para mulheres negras, mas o interessante da imagem de controle é que ela... eu vou fazer sua apresentação daqui a pouco, porque chegou uma pessoa muito ilustre, gente. Eu vou apresentar ela daqui a pouco para vocês. O importante da imagem de controle é que, além de criar essa imagem fixa, essa imagem ela tem uma função, que é naturalizar o lugar de mulheres negras nessas funções. Então, no Brasil, a gente tem a imagem da mãe preta, que não é só brasileira, tá? Os Estados Unidos também tem a imagem da mami, e acho de verdade que essas duas imagens se alimentam. Eu acho que bebeu lá e bebeu aqui para construir essa imagem. E na literatura, a imagem mais forte disso é Tia Anastácia, uma personagem que eu chamo de caricatura mesmo, uma caricatura racista, porque eu não sei quantos de vocês sabem, mas Tia Anastácia foi baseado numa mulher que existiu. O nome dela era Anastácia. Anastácia era uma ama de um dos filhos desse autor, que eu não gosto de ficar muito repetindo o nome dele, porque daqui a pouco o nome dele toma tudo, tá? E me interessa muito mais que vocês pensem em Anastácia do que nele. E o que eu gosto de construir dessa imagem de controle é que, assim, eu vou até ler o trecho que eu falo disso, que eu digo assim: a imagem da mãe preta, cozinheira, nada mais é que uma estratégia de sujeitos brancos no pós-abolição, que, além de esconderem seu lugar num tecido social de origem escravista, e também como que eles se beneficiam desse tecido, da manutenção desse tecido no pós-abolição, tentam ocultar a história de trabalhadoras negras, né? O que eu quero dizer com isso é que a imagem da mãe preta cozinheira não tem nada a ver com mulheres negras. É uma imagem que fala de homens brancos. E de mulheres brancas também. Mas a forma como eles construíram o que deveria ser essa mulher negra, trabalhadora, desejável. Criaram um mito que nunca existiu. Essa ideia da trabalhadora doméstica, fiel, subserviente, que fica na família décadas, tem muito mais a ver com essa mulher não ter nenhuma outra opção de viver do que uma intenção realmente, um amor genuíno por esta família. Eu acho interessante, tem um trabalho muito legal de uma estudiosa que chama Lorena Feres Teles, que ela estuda contratos de trabalho doméstico. Na verdade, ela estuda tipo uma parte criminal, né? É quando os contratos de trabalho doméstico eram levados à vara criminal. Que mostram, por exemplo, que nos últimos anos da escravidão, que é isso, a gente já tinha muitas mulheres libertas, essas mulheres elas estão se movimentando o tempo todo das casas. Elas ficam 1 mês, 2 meses e vão procurar outro lugar. E essa liberdade de se movimentar pelas casas, tentando achar um lugar um pouco melhor para trabalhar, é essencial. Isso muda tudo. Muda pouco em termos econômicos, porque, de fato, as condições de trabalho continuam sendo muito ruins, mas talvez evite o fato de você ficar na casa de um patrão que lhe estupra. Ou ter que ficar na casa de uma patroa que usa o chicote para bater em você. E eu tô falando de exemplos, tá, gente? Isso aqui não é, tipo, que eu inventei da minha cabeça, não. São exemplos realmente do arquivo. Conseguir condições minimamente melhores. Mas é preciso pensar na história de mulheres negras em seus próprios termos. Ainda que não sejam construções exatamente muito melhores, você não ser estuprada, você não levar chicotada, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Não é mesmo? Então, eu acho que é sempre bom a gente registrar.
A ideia da Mãe Preta é uma narrativa criada por esses homens. Fala só deles, o que eles estão tentando esconder, o que eles querem construir. E não tem nada a ver com a história dessas mulheres negras. Absolutamente nada, nada, nada a ver. E não tem nada a ver com a história da própria Anastácia. É muito importante que registrar isso, porque eu acho que isso é muito sério e ainda é muito construído. Dentro de Minas, isso é muito marcado, a ideia das quitandeiras, dessa bondade, né, dessas famílias de onde elas não saíam. Minas, Rio, Bahia, lugares que tem muita essa hospitalidade doméstica, né, essas grandes cozinheiras domésticas reconhecidas, tem também muito essa imagem da Mãe Preta bem marcada. Né? Então, por isso que ela é tão central dentro do meu trabalho para ser discutida, porque eu acho que é como desfazer essa armadilha. Querendo ou não, meu trabalho está o tempo todo como um contraponto a essa armadilha, mostrando que elas estão o tempo todo pensando, o tempo todo construindo outras coisas. Elas estão o tempo todo lendo o contexto em que estão vivendo, para tentar conseguir alguma coisinha melhor, algum benefício, alguma condição melhor de vida. Só pegando carona no que você falou, você está falando que essas mulheres estão sempre resistindo e tentando mudar a condição delas e melhorar a situação em que elas foram colocadas. E em alguns momentos do livro você coloca isso como viver nas brechas, né? Elas estão vivendo nas brechas e isso se dá por atos de insubordinação. E no final do livro você traz vários exemplos do que seriam esses atos de insubordinação, do que seria essa resistência, que muitas vezes não é a resistência que é mais celebrada, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses atos de resistência que às vezes não são reconhecidos como tal, mas que são seminais, né, para que elas consigam mudar esse status delas. Obrigada por essa pergunta, porque a Lara está falando especialmente no capítulo 4, que é o último capítulo, que fica... O livro é dividido em 4 capítulos e 2 partes. A segunda parte se chama A Conversa Sempre Esteve na Cozinha. Talvez algumas mulheres negras e pessoas negras que estão aqui saibam que a gente sempre escuta, né? É recorrente. Eu escutava muito isso na infância. Você queria falar alguma coisa e alguém diz assim, a conversa não chegou na cozinha. E, claro, isso é uma forma violenta de silenciamento que mulheres negras sofrem. Mas o que o meu livro quer dizer é que a conversa nunca precisou chegar na cozinha, porque ela sempre esteve lá. E o capítulo 4, eu gosto de brincar, que era o capítulo que eu queria que fosse o livro. Só que antes de fazer esse capítulo sobre resistência, reconceituar resistência na cozinha e tudo isso, eu precisei contar toda essa história difícil, toda essa história de resistência direta e tudo que elas fizeram, né? E aí talvez ainda caiba fazer o parêntese, que é o seguinte, gente. Esse livro não era para ser isso aqui, não. Não era para ser uma história das cozinheiras negras do Brasil. Quem escreve uma história das cozinheiras negras no Brasil na tese? É maluquice. Uma pessoa obcecada faz isso, uma pessoa que estava escrevendo na pandemia faz isso também. Recém-divorciada, morando sozinha pela primeira vez, foi uma maluquice. As nossas histórias pessoais passam dentro das coisas que a gente escreve. Não adianta vocês quererem fugir, não, gente. É mais fácil você usar a seu favor. Eu queria, na verdade, fazer uma tese sobre chefes de cozinha negras. O que elas estão vivendo, né? Então, eu fui a campo, a primeira coisa que eu faço, vou a campo, entrevisto chefes de cozinha negras, que não são muitas. Viajei pelo Brasil para encontrá-las, entrevistá-las. E aí, de repente, as falas delas deixavam claro que o que eu tinha, por exemplo, de teoria, de metodologia, não dava conta do que elas viviam. Como que você explica, por exemplo, essa chefe que, apesar de estar completamente paramentada de chefe, não é reconhecida como chefe? O que está acontecendo aqui? Como que você explica, por exemplo, o fato de, por exemplo, eu tenho uma das chefes que eu entrevisto, ela foi formada pelas melhores escolas de gastronomia do mundo. Ela recebeu um prêmio na Academia Brasileira, na Academia Francesa de Gastronomia. Ela é uma imortal da gastronomia na França.
E essa chefe de cozinha negra, por exemplo, nesse dia que ela foi receber esse prêmio, ela foi barrada pelo porteiro na entrada do palco. Ela foi barrada por uma professora dentro, uma professora que tinha ensinado a ela, inclusive, na escola de gastronomia, onde ela ia receber. Todo mundo dizendo assim, olha, a plateia é lá fora. E ela tendo que repetir, não, eu vou ganhar o prêmio. Ela foi barrada no acesso ao palco por um outro professor, até que ela foi barrada pelo professor que ia entregar os prêmios. Ele disse, a senhora está no lugar errado. E ela teve que dizer, não. Como você explica isso? Porque, veja, ela fez tudo certo. Entendeu? Ela fez a escola, a melhor escola de todas. Ela está sendo premiada naquela noite. E nem no prêmio ela pode ser reconhecida enquanto tal. E foi assim que eu entendi que, para entender gastronomia no Brasil, você precisa entender trabalho doméstico. Por quê? A gastronomia enquanto campo, como ela entra no Brasil e tudo, é um campo que se vale do quê? É um campo que se vale da brancura, é um campo que se vale da masculinidade, é um campo que se vale da europeidade. Tudo que mulheres negras jamais serão ou terão. Então eu entendi que eu precisava voltar lá atrás. E aí foi lá que eu fui parar lá em Esperança Garcia para escrever esse livro. Mas de verdade o que eu queria ter escrito era esse capítulo 4, que se chama A Cozinha como um Espaço Geográfico de Mulheres Negras. Então, apesar de todo esse confinamento, essa função e tudo, que tipo de coisas elas constroem dentro da cozinha? E aí uma das coisas que eu estou chamando a atenção é você pensar na cozinha como um espaço de ação social e política de mulheres negras. Então, uma das formas, por exemplo, de refletir sobre isso é quando eu volto para os clubes negros no início do século XX, que estão tentando conquistar melhores condições de vida para a população negra no pós-abolição. Tem uma série de mulheres negras dentro desses clubes, mas elas são impedidas de acessar, por exemplo, a diretoria. Elas são impedidas de acessar os espaços de poder dentro desses clubes negros. Mas elas estão dentro dos departamentos culturais. São elas, por exemplo, que garantem que tenham mais associados aos clubes, porque são elas que organizam as festas. Esse é um trabalho, por exemplo, que não é reconhecido enquanto um trabalho político. É um trabalho minorizado, né? Tipo assim, diminuído. Tipo, rapaz, isso não vai ser reconhecido como trabalho político, mas é um trabalho essencial para a garantia dessa sociabilidade negra, dos laços políticos negros. Ou outra coisa que eu penso como uma forma de agência de resistência, né? Um chefe de cozinha, ele precisa conhecer diferentes repertórios culinários, né? Então tem que saber de cozinha portuguesa, cozinha brasileira, dentro da cozinha brasileira, cozinha mineira, cozinha baiana, né? Ele precisa... E isso é conhecimento culinário, né? O que eu gosto de defender é que cozinheiras negras, elas não podem ter só o conhecimento culinário. Elas precisam ter uma coisa que é maior, que o feminismo negro faz essa comparação entre o que é conhecimento, enquanto esse repositório de uma determinada coisa, mas o que é uma coisa mais ampla, que é a sabedoria. Que é saber não só manejar esses diferentes repositórios, mas saber, por exemplo, fazer uma coisa que é tipo, fazer a comida render. Quantas mulheres vocês conhecem que têm essa habilidade? Que é uma habilidade que parece até tipo, um pouco imensurável, né? Tipo assim, você fazer a comida virar mais comida. Eu tenho uma avó, por exemplo, que é isso. Vou falar da minha avó, vocês provavelmente vão lembrar de várias avós, tias, bisavós. Que tinha minha avó tinha um irmão do meu avô, um cunhado dela, que era aquele bom vivant. Quando ele recebia o salário dia primeiro, ele gastava tudo. Comia carne, adoidado, fazia aquela coisa assim. Aí quando chegava no meio do mês, o que acontecia? Não tinha mais comida na casa dele. E aí ele vinha com a família dele para dentro da casa da minha avó. Minha avó tinha muito pouco. Ela gostava de contar, tipo, tinha um dia lá que ela tinha, sei lá, 100 gramas de carne moída. E que já era uma grande coisa.
E minha avó aprendeu a fazer um molho de macarrão que rendia. Todo mundo comia, tinha um gostinho de carne ali. Se desse sorte, pescava um pouquinho de carne ali no molho. Um macarrãozão. E todo mundo comia, todo mundo se alimentava. Minha avó não era alfabetizada, minha avó não teve acesso a nenhum tipo de educação formal. Mas uma das formas mais violentas, eu acho, que é de não reconhecer a grandeza do que mulheres negras fazem, é, por exemplo, dizer que a cozinha é um dom, né? Uma coisa que você nasce com. Isso também é imagem de controle. Não, minha avó aprendeu isso com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, porque isso era uma sabedoria que ela tinha que ter para viver. Não era exatamente uma escolha. E foi uma coisa aprendida. Isso é uma coisa aprendida, é técnica. Então, por exemplo, falar sobre a mão que rende é também falar sobre essa forma de resistência. Tem uma passagem que é até bem difícil de ler, né? Que é a história de uma tia que transforma um frango podre em comida. Que é muito duro, assim, tipo, foi uma escolha difícil colocar essa história. Mas também é sobre isso. E é claro que essa história fala sobre a perversidade e o risco de viver, né? Se vocês já leram Carolina Maria de Jesus, ela falava muito sobre encontrar comida no lixo. E como às vezes ela tentava reutilizar aquela comida. E apesar de ser muito desesperador ler isso, ao mesmo tempo isso também é uma forma de agência e de resistência. Outra forma são essas redes que cozinheiras negras formam, né? Eu até falo um pouco disso no livro, porque eu sou o resultado de uma dessas redes, né? Minha avó sai do interior do Rio para a capital, e lá ela não tinha ninguém, não tinha família, não tinha nada. Mas ela tinha, e tem uma história muito boa, que é a história do peru natalino. Minha avó chega com 18 anos no Rio, numa casa chique, para trabalhar. E aí a mulher era perto do Natal, e ela diz assim, então, eu quero que você faça um peru. E minha avó, muito esperta, olha para ela e fala assim, claro, peru é minha especialidade. Meu peru natalino ninguém bate. Ela saiu da cozinha, patroa, e minha avó olhou assim, o que é um peru natalino? Nunca tinha visto, é coisa de gente rica, gente, meu peru natalino. Isso década de 50, no Rio. E aí começou a correr a boca pequena pela vizinhança, né? Todas as que ela morava, ela estava trabalhando numa casa onde tinham, sei lá, 6 empregadas. Cada uma fazia uma coisa. Minha avó estava na cozinha. E aí, de repente, encontraram na vizinhança uma cozinheira. Que, de fato, o peru natalino era a especialidade dela. E aí, minha avó sentou com ela. Minha avó não sabia escrever, né? Lembrando. E foi registrando aquela receita, né? Tipo, porque... E, gente, peru natalino, se já é ruim de fazer hoje, imagina naquela época. Se já comprar o peru, matar o peru, depenar o peru, ficar com o peru no forno, regando aquele peru eternamente, um rolezão, né? Mas ela foi e fez, né? Tipo assim, passou uma madrugada inteira fazendo esse peru, regando o peru, pro peru não ficar seco, não sei o quê. No final das contas, serviu o peru. Não comeu o peru, essa história também é ótima, ela nunca comeu esse peru. E aí depois, né, a patroa veio na cozinha, né, lá no quartinho, foi falar com ela, falou assim, olha, o peru tava ótimo, eu preciso confessar que quando você me disse que o peru era a sua especialidade, eu não acreditei. Mas realmente, é a sua especialidade. Que bom. E a minha avó contava isso nos natais da família dela. Fazendo peru natalino. E ela contava as gargalhadas. E eu adorava essa história. Adorava, enfim, foi massa poder incluir ela no livro. Porque eu acho também que isso é uma forma de resistência. Isso mostra, por exemplo, como muitas vezes, que por mulheres negras, só mulheres negras. Mas isso é muita coisa. São redes de solidariedade que se formam. Minha avó também contava, por exemplo, que era uma rede de empregadas, todas elas não tinham família, geralmente era uma época do êxodo rural no Rio, então eram muitas meninas vindas do interior, naquele mesmo esquema, a família vai lá, pega, traz para dentro da casa, muitas vezes não paga o salário, mantém como escrava e tudo. Mas elas se juntavam e se apoiavam, então se alguma ficava doente, não podia trabalhar,
a outra tentava ficar com os filhos, tentava auxiliar para entrar numa fila para ir no posto de saúde para conseguir uma consulta. Minha avó, por exemplo, meu avô era estivador. Quando ela se casou, ela já se casou mais velha, ela se casou com uns 30 anos. Minha avó, ela é uma figura muito particular. Minha avó tinha um casaco de pele no Rio. Imagina que ninguém é atrevida, né? Uma empregada doméstica que tinha um casaco de pele. Não sei exatamente como ela conseguia viver com esse casaco de pele, mas ela ia aos bailes com esse casaco de pele, belíssima. Então ela vivia muito a vida, ela gostava muito dos bailes. E aí, em algum momento, ela decide casar com 30 anos, que já era uma senhora, uma moça velhíssima para casar naquela época. Decide casar, casa, e aí casa com um homem que é maravilhoso em muitos sentidos e péssimo em muitos sentidos. Ele não queria que ela trabalhasse. E ele era estivador. Um cargo de estivador, para famílias negras muito pobres, é bom, porque é um trabalho estável e um dinheiro constante. É um dinheiro pouco, mas é um dinheiro que vai continuar ali. Só que esse dinheiro era suficiente só para eles sobreviverem. Para, pagar um aluguel num lugar ruim. Elas teriam que vestir, teriam que comer, mas era só isso. E minha mãe sempre contava isso, que minha avó queria que minha mãe comesse maçã. Minha avó queria que minha mãe tivesse festa de aniversário. Isso, talvez, para pessoas que não entendem a vida de mulheres negras em seus próprios termos, parece uma coisa boba, pequena. Isso é enorme, gente. Isso é grandioso. Isso é de uma ordem da delicadeza, da beleza da vida. É você criar beleza numa vida que pode ser muito horrorosa. Então, para isso que a minha avó, ela lavava para fora, costurava. Minha avó era uma péssima costureira. Mas ela costurava, e aí às vezes a mulher ia lá assim, mas tá meio torta. Ela, não, menina, você bota um sutiã, vai dar certo. Era muito, malandra, sabe? Não, ó, você botou aqui, não era certo, vai ficar ótimo. Porque aí a minha tia e minha mãe podiam comer maçã. Eles comiam maçã. Minha mãe diz assim, eu não sabia que a gente era pobre. Porque todo mundo era pobre ao nosso redor, e a gente comia maçã. Ninguém comia maçã perto da gente. Isso, para mim, é uma forma de você ler Agência e Resistência em outros lugares. E mais do que isso, acho que a forma como a Agência e Resistência é pensada, geralmente na teoria, na história, é muito fundada em movimentos masculinos e movimentos brancos. E aí a gente não lê essa história das mulheres em seus próprios termos. Não valoriza o que elas fizeram na grandeza do que era possível ser feito. Na grandeza do que é possível ser feito não é justo. Muito mais do que elas poderiam fazer. Mas se você vai ler, por exemplo, eu tenho algumas entrevistadas que saíram, por exemplo, da moça da limpeza para a moça do café. Para quem lê assim, só de... qual que é a diferença da moça da limpeza para a moça do café? É tudo, gente. Para esse mundo de trabalho, é tudo. Você vai ter uma outra rotina de trabalho. Você vai trabalhar com um trabalho muito menos cansativo. Você servir café, fazer café, é muito melhor do que limpar banheiro, limpar chão. É por isso que eu tô dizendo, a gente precisa pensar nessas miudezas, né? Nessas histórias nos seus próprios termos. Por isso que a gente precisa pensar outras formas de agência e resistência para enxergar o que elas estão fazendo. E de registrar que isso não é pouco. São essas mulheres que mantêm a gente vivo aqui hoje. Muitas vezes abandonadas pelos homens, muitas vezes abandonadas pelas famílias. São elas que mantêm essa vida aqui hoje. E ganhando nada ou quase nada, mas se mantendo no trabalho na esperança de que talvez a filha não tenha que ser cozinheira. Aí às vezes a filha não dá, mas talvez a neta não seja. Um dos registros históricos, por exemplo, era... esse é dos Estados Unidos, não é nem do Brasil, mas eu posso imaginar quantas vezes isso aconteceu aqui. Que aí a patroa entra na cozinha e aí tá a neta e a cozinheira, né? E aí a neta tá lá fazendo o dever de casa e tal. E aí a patroa diz assim, daqui a pouco vai ser você aqui. Né? E aí a avó olha, fica calada, a patroa sai. A avó chega na neta
praticamente belisca a neta e diz: se eu pegar você na cozinha de uma mulher branca, eu te mato. Parece uma coisa extremamente violenta, né? Mas ali ela estava querendo garantir que aquilo não fosse nenhuma possibilidade para aquela neta. Que ela fizesse tudo para que aquilo não fosse uma possibilidade, como para ela acabou sendo a única opção. Então, por isso que é tão marcante falar dessa agência e resistência de outros lugares. Alguém quer contribuir? Me pergunta? Boa noite, tudo bem? Prazer, meu nome é Sofia. Eu queria te perguntar, porque você, ao contando a história das cozinheiras... Aí, parou. Aí. Não estou dando microfonia. Aqui, ó, parou. Mas ninguém se vê, não só ouvi, tá bom. Eu queria saber a sua trajetória, do seu trabalho, do ponto de vista da validação da academia. Porque você faz um trabalho histórico-sociológico. E aí a gente está reconhecendo também uma outra agência que você precisou percorrer. Seus dados não são quantitativos, como é que a academia te enxerga e qual que é a sua validação, se teve alguma questão em relação a isso. Eu reconheço, primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Reconheço mais, muito importante a gente começar a pensar a cozinha brasileira. Na verdade, assim, eu não sou trabalhadora da cozinha, mas todos nós somos consumidores, né? Somos agentes, a gente consome o tempo inteiro, a gente está aqui comendo, tem uma série de mãos negras trabalhando nas terras, nos transportes, né? Aqui dentro. Então, a gente, ao ler seu livro, para ele ser assombrado e falar de curiosidade, acho que cutuca um lugar que a gente nem imaginou enquanto consumidor. Mas isso eu acho lindo, acho que vocês falaram, parabéns, Lara. Parabéns. Eu queria que você falasse um pouco da academia. Como que é o seu lugar de reconhecer a agência, né? Porque você faz um trabalho a partir da academia. Como é que está aí o processo dessa formação da técnica, do conhecimento e dessa divulgação? Que desafios você enfrentou ou não a partir disso? Obrigada. Sofia, obrigada pela sua pergunta. É uma pergunta interessante, porque acho que isso é uma coisa que vai me tomando, à medida que esse trabalho vai circulando, eu vou pensando muito sobre isso. Essa é uma tese na sociologia, né? Mas também é um trabalho histórico. E é claro que eu só escrevi essa tese porque eu encontrei intelectuais negras maravilhosas no meu caminho, que abriram muitas portas. Esse trabalho, é claro que há particularidades, eu reconheço o que eu fiz, mas ele é parte de uma longa história, uma trajetória intelectual. Eu escrevi esse trabalho porque outras pessoas escreveram outros trabalhos antes para que eu pudesse escrever esse. Então, eu encontrei um vasto repositório de ideias dentro da universidade, de intelectuais negras majoritariamente, mas também de intelectuais negros que tratam do trabalho doméstico mais propriamente. Na gastronomia nem tanto, acho que esse é um campo que ainda precisa avançar em sair dessa ideia romantizada da cozinha, discutir raça, entender que discutir raça não é só falar de negritude, é falar também de branquitude. E se a gente discutir, por exemplo, gastronomia em termos raciais, como um campo racializado embranquecido, por exemplo, isso muda completamente o jogo. Mas é interessante perceber que o meu trabalho ele tem tido uma repercussão muito maior do que eu imaginava. Assim. Por exemplo, é um prazer ser convidada para um evento como esse, né? Receber o convite do Marcelo. Tá em outros espaços, né? Eu não estou dentro de um seminário acadêmico, eu estou aqui falando com vocês, um público diverso, na rua, numa outra cidade. É um prazer ver esse trabalho avançar para outros lugares, mas ao mesmo tempo é interessante observar que a academia não fez tanto movimento em relação ao meu trabalho. A sociologia não fez tanto movimento em relação ao meu trabalho. A história mais... O que é interessante, né? Porque eu não sou historiadora e eu tinha muito medo quando eu publiquei a tese. Eu falei assim, gente, os historiadores vão me pegar. Porque eu não fiz curso de história, eu não estudei historiografia. Isso aqui é, tipo assim, claro, há historiadoras que me acompanham. Tem muita história
historiadoras feministas negras, especialmente, que me inspiram a fazer esse trabalho, a pensar agência e resistência nesses termos, por exemplo. A gastronomia tem me convidado em determinados espaços, tenho ido a alguns eventos relativamente grandes da gastronomia. Não sei se estão engajando tanto assim com o trabalho propriamente, assim, citando. Isso aí é uma coisa para a gente ver com o tempo. Mas a sociologia, por exemplo, meu trabalho não foi indicado para o prêmio CAPES de tese no ano, nem pelo departamento. Assim. E a gente sabe que escolhendo estudar mulheres negras, cozinheiras negras, muitas vezes é visto como um trabalho menor, não tão importante. Não está falando de Brasil. E é interessante pensar, né, que assim, trabalhos que falam de pessoas brancas geralmente são trabalhos neutros. Aí a gente está falando de política, a gente está falando... Mas trabalho que eu falando de pessoas negras é como se fosse um trabalho militante, enviesado, né? Estou falando de uma realidade muito específica. O que eu estou dizendo é que não. Falar de cozinha é falar de todo mundo, na verdade. Muito mais do que você escolher falar de outros lugares. Por exemplo, eu falo muito sobre feminilidade branca dentro desse livro. Que, por exemplo, as casas impecáveis de mulheres brancas, grandes banquetes, mesmo a produção de riqueza de famílias brancas dependeu do trabalho de trabalhadoras domésticas e escravizadas domésticas. Elas não são reconhecidas enquanto produtoras de lucro, economia, realmente, né? Enfim, há toda uma discussão da economia do cuidado hoje, tentando fazer isso avançar. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu discuto é que essas casas perfeitas, mãos de mulheres brancas, sem calos, com todos os seus dedos, sem queimadura, dependiam de mãos de mulheres negras queimadas, decepadas. É importante pensar que uma coisa não existe sem a outra. Não existiria feminilidade branca se não existisse a destruição, a desumanização de mulheres negras. Assim como homens brancos, enfim, toda essa estrutura de sociedade, esse é um trabalho essencial. É uma das coisas que eu mais bato, né? Tipo assim, você pensar, por exemplo, que a primeira pessoa que morreu na pandemia foi uma cozinheira negra, Cleonice, no Rio. Ela era uma cozinheira doméstica, especializada. A patroa veio da Itália, contaminou ela. Ela não pôde deixar de trabalhar. Ela teve que trabalhar doente. E ela vai morrer depois. Não se discutiu isso. O Brasil, na verdade, brigou para garantir que o trabalho doméstico fosse essencial. A FENATRAD, que é a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, que teve que brigar para que trabalhadoras domésticas pudessem voltar para casa. Mas mesmo assim nós sabemos as condições que isso aconteceram. Elas dependiam daquele salário, elas não iam ser pagos. Eles precisaram trabalhar sem máscara, enfim, é isso. Vocês sabem, vocês viveram, vocês sabem o que aconteceu. Eu achava muito engraçado o mote do Fique em Casa. Porque isso, eu estava escrevendo a tese nesse momento, né? Inclusive, na tese, né, que dá origem ao livro, eu faço um registro de quantas pessoas estavam morrendo à medida que eu fui escrevendo. Então, cada capítulo tem. Quando eu terminei esse capítulo, morreram 600 mil pessoas no Brasil. Para entender que eu estava escrevendo de um lugar de morte. E que mulheres negras... inclusive, esse é um livro dedicado a muitas mulheres negras que morreram nesse período, né? Eu vou falando os nomes delas. É muito interessante o Fique em Casa, né? Porque o Fique em Casa dependia que cozinheiras negras estivessem dentro das cozinhas de restaurantes, fazendo a comida para entregar, para que um pequeno grupo ficasse em casa. Essa era a política. Não, fique em casa. Para um pedaço ficar em casa, um pedaço vai ter que sair, né? Para fazer as coisas, o pedaço ficar. Então, por isso que por mim é tão marcado que a gente precisa discutir que esse trabalho é essencial, foi essencial, continua sendo essencial. As pessoas precisam comer, então vai precisar que alguém cozinhe. Geralmente são mulheres negras que cozinham. Elas não estão recebendo quase nada por isso. Esse trabalho é completamente desvalorizado. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na história, por que o trabalho na cozinha hoje, né? As pessoas estão aqui dentro. É sempre interessante fazer dentro de restaurante, né? Porque eu estou falando aqui e tem pessoas trabalhando aqui. Por que hoje o trabalho na cozinha
A pessoa pode trabalhar 14 horas, sem folga, sem direitos trabalhistas, sem nada. E uma das coisas que eu discuto no livro é porque esse é um trabalho de mulheres negras, ainda que ele esteja exercido por outras pessoas. Ele é valorizado enquanto um trabalho de pessoas negras. Então é um trabalho que a gente continua insistindo que tem que ser remunerado, que tem que ter condições mínimas de trabalho. E isso não acontece, continua não acontecendo. Está se brigando muito mais por outras coisas dentro da cozinha. A gente vai ter hoje o que eu gosto de chamar dos neocolonizadores que vão descobrir os sabores perdidos nos quilombos. Mas... bom, enfim, eu não vou falar o nome de ninguém que eu não tenho direito para o processo. Mas vocês sabem de quem eu estou falando. Sabem exatamente de quem eu estou falando. E é interessante porque eu pergunto assim, esquecidos por quem? Né? Os sabores estão esquecidos por quem? Quem foi que esqueceu? Esses sabores estão escondidos aonde e de quem? Quem é que não está vendo esses sabores? Porque essas comunidades estão aí há um tempão fazendo essas mesmas comidas, né? Se a gente pega a história da baunilha, não vou... Enfim, vocês já sabem de quem eu estou falando, mas eu estou falando dele, mas ele é só um exemplo de muitos outros e muitas outras. Mulheres brancas também têm feito esse movimento. Então, é isso, né? Estão buscando nesses lugares. Quem é que está ganhando dinheiro? Quem é que vai lá no grupo indígena, descobre como faz o molho de formiga, traz para uma grande capital sudestina, faz o molho de formiga, joga um pó de ouro por cima e vai ganhar muito dinheiro com isso. Não é o grupo indígena. Quem é que vai deter a autoria? Que é o que eu discuto muito no trabalho, né? A autoria do conhecimento culinário. Quem é que tem direito a ter autoria? Não são mulheres negras, não são mulheres indígenas. Não são pessoas racializadas que vão ter esse direito. Então, acho que são várias camadas que se desdobram a partir daí. Mais alguém queria comentar alguma coisa? Não? Eu acho que, enfim, eu fui para várias direções, mas acho que eu consegui te responder. Thaís, eu acho que isso que você está falando, acho que a gente está chegando no final e a gente fica tentando fechar as pontas, mas seu trabalho abre muitas pontas e isso é excelente, né? Eu fiquei pensando muito na questão que você coloca que o trabalho de cozinha, ele vira gastronomia a partir de vários processos de violência e de manutenção das hierarquias de raça e das hierarquias de gênero. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando, sobre tentar resgatar coisas que não necessariamente foram perdidas. É um resgate para quem nunca, né, acessou aquilo ali de fato. Então, eu queria, se possível, que você falasse um pouco sobre isso, sobre como que o status de gastronomia, ele também é um status que existe em cima de manutenção de uma hierarquia e como que isso afeta as cozinheiras negras. Eu acho que um bom exemplo disso, porque eu já dei esses exemplos contemporâneos, mas acho que é legal ir lá no começo da gastronomia no Brasil, né? Parte desse trabalho eu faço um pouco sobre a história da gastronomia no Brasil, sobre como a gente tem cozinheiras negras e chefes de cozinha brancos, né? Uma das coisas que eu... Assim, o que animava esse trabalho primeiro? Qual que era a primeira pergunta desse trabalho? Quando eu queria entrevistar chefes de cozinha negras. Que era... Se a imagem da cozinheira... É um vento, né, pessoal? Adoro que quando eu começo a falar desse trabalho é isso. Eu começo a gerar uma tempestade. Na hora que chova, quem sabe? Qual que era a pergunta, né? Tipo assim, se a imagem da cozinheira negra, aí pensando na mãe preta cozinheira, é de uma mulher negra, por que a imagem do chefe de cozinha é de um homem branco? Esse homem branco geralmente muito viril, muito tatuado, com essa ascendência europeia, de preferência muito violento, que grite, que, né, seja péssimo. Como que isso se deu, né? Como que se construiu? Então, que há várias formas de você responder isso. Mas, por exemplo, estudar a história da gastronomia no Brasil é uma forma de entender como que isso se deu. Então, quando eu vou procurar lá na Hemeroteca Nacional, que é esse arquivo que a gente tem,
os primeiros momentos em que se fala de chefe dentro dos anúncios, né? Eu vou achar, por exemplo, em 1820, no Rio, já franceses e italianos chegando ao Brasil e oferecendo seus serviços como chefes. E aí é interessante pensar que esses homens estão oferecendo seus serviços ao mesmo tempo que a gente tem cozinheiros especializados no Brasil. Porque a gastronomia gosta de dizer que ela chegou num nada, né? Como se não tivesse ninguém aqui, ninguém soubesse cozinhar, ela foi lá e olha, é desse jeito aqui. E foi isso. A gente tinha muitos cozinheiros especializados no Brasil, pessoas escravizadas, especializadas na cozinha. Se chamavam ou primeiros cozinheiros ou mestres cozinheiros. No século XIX se chamavam geralmente mestres cozinheiros para homens e cozinheiras de forno e fogão para mulheres. E isso continuou durante um tempo. Até hoje a gente pode escutar cozinheiro de forno e fogão. Hoje não faz muito sentido porque forno e fogão, né, estão juntos. Mas fazia sentido antes pela forma como esses equipamentos funcionavam. Então uma pessoa que manejava forno e fogão era uma pessoa muito capacitada. Só que aí é interessante pensar como essas pessoas que eram cozinheiras especializadas foram completamente ignoradas. É como se a existência delas nem fosse registrada, né? Apesar de a gente ter registros abundantes dessa existência. E mais do que isso, as cozinheiras de rua no Brasil. Esse é um trabalho essencial, eu gosto de ficar repetindo. Por exemplo, o Brasil dependia dessas cozinheiras de rua para o abastecimento das cidades. Sabe aquela imagem clássica do Debré, das vendedoras de angu? É um clássico, né? Tem muitos repositórios de gastronomia essa imagem das vendedoras de angu e tal, lá sentadas. Essas vendedoras de angu, se você vai ler a descrição dessa pintura, é interessante porque ele conta, por exemplo, como essas vendedoras de angu vendiam angu mais barato para os escravizados, ou até davam restos de angu para eles. Então, essas banquinhas de angu eram lugares de sociabilidade negra, de construção de agência e resistência, de tramar fuga, tramar revolta, de trazer, tipo, por exemplo, o recado de não sei quem que está no quilombo para não sei quem que está na cidade. Então, tem uma coisa de você ignorar completamente que existe uma história da cozinha profissional de mulheres negras, seja no âmbito doméstico, seja na cozinha de rua, que a gastronomia passa como se não existisse nada, como se fosse um grande vazio, realmente. Não, essas mulheres existiam, esses homens existiam, e eles eram extremamente especializados. Mas é interessante que já esses primeiros anúncios começam a falar, por exemplo, como esses europeus tinham bom gosto. E essa valorização do gosto não é por acaso, né? Então, dizer que eles tinham bom gosto significa que o resto é um mau gosto, né? É a coisa que não é de bom gosto. E tem tudo a ver com raça. E também com gênero, e classe, e origem. Né? Não, já ali também se tinha uma patologização da comida de rua, como a gente tem até hoje em muitos sentidos. Assim. Havia uma ideia higienista do que seria bom, né? Do que seria... Então, por exemplo, os viajantes registram muito, né, que a comida das mulheres negras na rua é suja, é fedida. Isso tudo fala de raça, isso tudo fala de gênero, da valorização do trabalho delas, né? Então, é um negócio que vem de lá de trás. E aí, por exemplo, eu trago aqui uma fala do Escoffier, né, que é considerado um dos grandes pais da gastronomia. O Escoffier era um machista escrotíssimo. Eu falo isso sem meias palavras, porque está aqui, inclusive. Ele diz, por exemplo, por que homens são melhores cozinheiros do que mulheres. Ele escreve isso lá no final do século XIX. Está marcado aqui. Então, é desse lugar de onde vem, né? Tipo assim, então, por exemplo, essa gastronomia que se constrói dentro dos hotéis. Então, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, no início do século XX, no Rio também, já primeiros cozinheiros nesse hotel que ganhavam 15 vezes o que uma cozinheira profissional doméstica ganhava. São geralmente homens estrangeiros, então, nessa função. Então, quando você vai estudar, realmente você vai enxergando assim, sempre houve uma valorização. E aí a gente precisa pensar, por exemplo, que a gente é um país que teve políticas de branqueamento não só populacionais. São políticas de branqueamento também no mercado de trabalho. Por que a gente tem uma política de boa aparência, que é uma política de exclusão?
racial e de gênero, geralmente, de mulheres negras, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem italianos que vêm para o Brasil que não tinham absolutamente nenhuma especialização. Gente, isso é o maior mito de que essa galera chegou aqui, eles eram grandes profissionais. Mentira! Só que eles foram favorecidos nessas funções da indústria que pagavam mais, nessas funções de trabalho, qualquer trabalho que fosse melhor remunerado. É o que eu chamo na tese de brancura como qualidade de mão de obra. A brancura como qualidade de mão de obra necessariamente não precisa ter formação, não precisa ter especialização. É natural. E aí a gente pensa no país de hoje, pessoas negras e brancas que têm a mesma formação, pessoas negras ganham 40%, 60% do que ganham pessoas brancas. Ainda vale hoje. Ainda é uma questão que está colocada hoje. Pensar como que um campo de trabalho entra nesse país que queria se embranquecer, eles acham, juntou a tampa e a panela. E a desvalorização total do trabalho dessas mulheres. Que estão fazendo as mesmas funções, ou mais ainda, estão ganhando ridiculamente menos. Quando ganham, né? A gente precisa lembrar que é isso. Nós vivemos num país que ainda tem resgate de trabalho escravo. E não se fala muito sobre o aspecto racial disso. Mas eu não sei se vocês se lembram. Vocês lembram quando lá em... foi aquela da uva, do suco de uva? Qual que era? Era de Bento... Era Bento, não me lembro, no sul. Bento Gonçalves, no sul. Era Salton? Não me lembro. Era Salton. Que eles todos recebiam dessa... Tinha um chefe de cozinha branco nesse rolê. Eu não sei se vocês viram essa história. Então, tinham muitas pessoas negras vindas do Nordeste que estavam lá em condições análogas de escravo. E tinha esse chefe de cozinha de São Paulo, branco, que também trabalhou em condições análogas de escravo até um pedaço. Até a hora que ele começou a ganhar benefícios como um feitor. Ele tinha que garantir que as pessoas continuassem trabalhando. Era um feitor contemporâneo. Feitor, gente. Feitor. Tinha que denunciar, dedurar os colegas. E ele ganhava muito mais. Ele começou a ganhar. Ele não era só do trabalho escravo. Aí eu falei assim, porra, até no trabalho escravo. A gente vai ter essa diferença. Como é que uma coisa não se junta na outra? Né? Por exemplo, como é que isso se dá, assim, se a gente pensar que sim, trabalho escravo contemporâneo tem tudo a ver com raça também. Não é que as pessoas brancas não podem ser escravizadas, não é sobre isso. Mas existe uma distinção aí, mesmo dentro do próprio trabalho escravo. Né? Então, é isso. Assim, eu posso me alongar sobre isso um tempão, mas acho que é interessante pensar que a gastronomia vem para o Brasil nesse período. A gente precisa pensar o racismo enquanto uma tecnologia que vai se atualizando, mudando, se sofisticando dentro da estrutura. E a gastronomia vai acompanhando. Não é por acaso que é isso. A gastronomia vende a ideia de uma cozinha brasileira que é formada a partir da harmonia das três raças. Ela tem um projeto de nação e ela bebe dessa fonte. Por que ela vai citar só Gilberto Freire? Por que ela vai ter essa mesma galera que está defendendo esse mesmo projeto de nação? O outro Camará Cascudo, esses mesmos folcloristas que estão falando essas mesmas coisas. Ainda temos tempo, Marcelo? 10? Alguém quer fazer uma pergunta? A gente não deixa nem vocês fazerem xixi, né? Desculpa, eu falo bastante. Boa noite, sou a Gabriela. Na verdade, eu queria fazer uma reflexão com essa sua última fala. Eu fiquei fritando, assim, porque você falou, né, sobre essa questão, um pouco, né, dessa cozinha política ao longo de toda a sua fala. E aí eu fiquei pensando muito nesse lugar também da criminalização pela cozinha, né? Você estava falando das quituteiras, das vendedoras de angu. E aí eu me lembrei das casas de Zungu, que de fato eram essas casas de comida, mas também de religiosidade, de sociabilidade, de articulação política e tal. E o quanto isso foi criminalizado ao longo do século XIX, principalmente, né?
E aí, assim, é um comentário mesmo, porque eu tô fritando, assim, eu tô anotando várias coisas que tá falando. E também essa questão dos europeus que chegam aqui, né, que é nesse processo de inevitável de abolição, que eles vão começar a chegar no Brasil e vão tomar esses postos de trabalho, né, de cozinheiras negras, de pessoas especializadas, né, negras e tal, e ao mesmo tempo que esse trabalho dessas pessoas, né, as atividades dessas pessoas vão ser criminalizadas, né, tem, enfim, o Código Penal que vai prender, vai tentar separar as quitandeiras dos vendedores de peixe, para que eles não fiquem juntos, né, principalmente no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que esses europeus estão chegando aqui, vão ser as novas amas de leite, né? Porque, de repente, o leite da africana ele já não é mais saudável, não é bom que os nenéns se amamentem no peito das negras e tal. Então, eu tô, assim, muito fritando mesmo, acho que essa é a palavra. Porque é isso, né? São muitas pontas abertas e aí eu só queria pontuar isso, assim, desse viés político e criminalizador também, das mãos do trabalho negro e tal. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso também, vai ser bom. Ai, ótimo, obrigada, Gabriela. Gente, acompanhe a Gabriela. Gabriela, próxima especialista da história da alimentação do Brasil. Acompanhe a Gabriela. A Gabriela tá morando aqui, inclusive, aproveita. Bom, eu acho que essa pergunta é ótima, porque uma das coisas muito interessantes dos estudos historiográficos dos últimos anos é que a gente tem entrado muito nos arquivos criminais. E aí, por exemplo, se encontra muita coisa dentro dos arquivos criminais, né? Eu tenho uma colega que tem pensado sobre o crime... porque, assim, eu vou falar do crime em dois sentidos. O crime dessas pessoas que realmente foram criminosas, a gente pensar, às vezes, como determinados crimes como formas de reparação. Isso é bem ousado, mas acho que isso é importante da gente refletir. Mas também do fato de que pessoas negras foram e são constantemente criminalizadas na história do Brasil. E é interessante pensar como muitas vezes pessoas negras tentam se defender dessa imagem do criminoso falando de trabalho, dizendo assim, não, mas na verdade eu sou trabalhador. Mas isso nunca significou que você não seria visto como um criminoso. Mas a gente tenta, né? Porque disseram assim, porque estão cometendo crime porque não querem trabalhar. Mas, enfim, é isso. Eu fico pensando, as casas de Zumbu são um ótimo exemplo, candomblés são ótimos exemplos, e tem uma coisa interessante da gente ir para esses arquivos criminais, por quê? As quitandeiras, e é interessante, elas são um exemplo muito legal, assim, porque como eu falei para vocês, as quitandeiras eram espaços de sociabilidade, de socialização negras. Então eles eram vistos como lugares perigosos. Ajuntamentos de pessoas negras são sempre vistos como lugares perigosos, potencialmente criminosos. Então, quando você vai ver os códigos de postura no século XIX, eles estão o tempo todo tentando conter o movimento dessas mulheres e a venda delas. Só que é capcioso porque essas cidades dependiam da venda de comida dessas mulheres. Então, tentava se conter o trabalho delas e elas se insurgiam contra esses códigos de postura. São recorrentes as insurgências, greves de quitandeiras. E as cidades param, gente, porque depende da venda dessas mulheres de comida, de alimento, de hortifruti. São elas que fazem a comida se movimentar pela cidade. Salvador, por exemplo, é uma cidade ótima para ver isso, porque a gente tem o porto na cidade baixa e as pessoas ricas moram na cidade alta. Quem que vai fazer o transporte da comida da cidade baixa para a cidade alta? Como é que a cidade alta vai comer se essas mulheres não buscarem a comida na cidade baixa? Então, é recorrente a criminalização delas e é recorrente a insurgência das mulheres contra essa criminalização. Uma das figuras importantes do livro é a Mãe Maria, que é uma quitandeira. Ela diz uma coisa que é sempre... Enfim, acho que eu não vou conseguir pegar aqui para vocês verem, mas a Mãe Maria, elas estão sendo acusadas de... Na verdade, até uma acusação moral, sobre a moralidade delas, assim, né? Como se elas estão sendo consideradas mulheres desfrutáveis, porque são mulheres que estão na rua, né? E isso, para a época, era uma coisa muito desonrosa. E aí, em algum momento, a Mãe Maria, e ela está escrevendo em 1800 e... não vou lembrar exatamente o ano, mas é século XIX.
que diziam muito assim, mas a questão racial só se construiu no Brasil no século XX, essas percepções raciais não existiam antes, o que é uma grandíssima mentira. E aí ela diz em algum momento assim, ela tá dizendo que vai fazer uma revolução contra aquilo que estão dizendo sobre elas. Ela diz assim, desaforo de brancos cuspindo nos pratos onde comem. Então são mulheres que também souberam jogar com o fato de que o trabalho delas era essencial. E elas sabiam que era um trabalho essencial. Claro que há uma limitação do que elas podem jogar, tá? Isso não é tipo assim, beleza, elas fizeram o que elas queriam. Mentira, essas mulheres eram mortas, essas mulheres eram torturadas, não é isso. Mas elas tentavam jogar com o que era possível ali. Mas elas são criminalizadas constantemente. Tipo assim, as comidas são constantemente consideradas sujas, estariam tipo, causando doenças. É recorrente, tipo assim, é isso. Trabalhadoras domésticas são constantemente acusadas de crimes que não cometeram dentro das casas, de roubar joias. Elas estão sempre sob desconfiança. O tempo todo. Fora que elas são também, tentam criminalizá-las, né? Que é, por exemplo, tem uma passagem muito interessante na história da Bené Ricardo, que dentro da cozinha tem uma situação que ela está sofrendo todo tipo de boicote, num outro trabalho que ela consegue, e aí tem uma pessoa um dia que coloca caco de vidro moído no molho de tomate que ela ia usar para fazer um prato. Era esse nível de boicote, gente. O nível de boicote que é do tipo assim, vou fazer sua comida, matar alguém pra você. E aí, na hora que ela coloca no prato, ela acha estranha, ela percebe que tem uma coisa estranha. Até a hora que ela tipo, mexe, ela começa a perceber que tem caco de vidro dentro, no molho. Ela sempre assim, foi Deus que me fez ver, foi São Benedito que me fez ver. Então, assim, há uma tentativa de criminalização direta dessas mulheres. Então, é constante. Tanto é que é isso, a gente vai achar os registros delas muito mais nos registros criminais do que em registros civis. Essa tem sido uma grande estratégia da historiografia, né? Tipo, a história da Teodora, que também é uma outra escravizada que deixa registros. Acha as cartas que Teodora ditou para uma pessoa, porque esse cara foi preso, as cartas dela estavam dentro, e aí era uma escravizada doméstica que deixa essas cartas. Ela fala de África. Ela fala da promessa que ela fez com o marido, que também veio traficado, de voltar à África. Fala dos santos. É uma carta muito potente que está dentro de um arquivo criminal, que a gente nunca ia achar, porque ela estava lá, criminalizada, junto com tudo, né? Como uma prova dentro de um arquivo criminal. Então, eu acho que é muito emblemático, que é isso, né? A história de pessoas negras está muito mais dentro de arquivos criminais do que dentro de arquivos civis, registros nesse sentido. Alguém quer fazer a última pergunta? Se ninguém quiser, eu queria aproveitar só para fazer uma apresentação de uma pessoa muito importante. E depois eu queria ler o poema que abre o livro. Bom, você pode vir aqui. Eu sei que você é muito tímida, mas eu queria muito que você viesse aqui. Gente, eu queria pedir palmas para ela. Essa é a Daiele Gonçalves. Daiele é uma grande artista daqui, que eu tive o prazer de fazer a ilustração, né, a arte, a pintura que mora na minha casa, belíssima minha pintura, que deu origem a essa capa do livro. Então, aqui em Minas, vocês podem ter o prazer de ter junto comigo a artista que tornou essa capa possível. Essa capa, inclusive, foi premiada como uma das capas de 2022 pela Suplemento Pernambuco. Então, assim, Daiele me aguentou, porque eu escrevi quase um artigo para escrever essa capa. Foram muitas indas e vindas. Mas o trabalho de Daiele é belíssimo, eu queria que vocês conhecessem. De fato, essa capa é um conjunto de cozinheiras negras. Se vocês olharem bem, são 4 cozinheiras. Então, aqui acima a gente tem uma chefe de cozinha. Nas laterais a gente tem uma cozinheira doméstica e uma cozinheira de rua.
E abaixo a gente tem uma escravizada, o livro Liberta, né? Uma cozinheira do período colonial. E essas imagens foram baseadas em imagens que eu encontrei no arquivo. Não, para cada uma delas, a Daiele tinha, sei lá, 10 referências diferentes. Ela foi muito maravilhosa, criando essa capa belíssima. Não sei se você quer se apresentar, falar um pouquinho. Boa noite, meu nome é Daiele. Sempre muito feliz ver a Thaís aqui, poder trocar. Sempre que eu vejo ela falando, eu aprendo muito. É uma pesquisa muito rica, eu fiquei muito feliz de poder fazer essa ilustração. Como ela disse, foi um artigo que ela mandou para mim por e-mail, com várias especificações, assim, do que ela queria, e no fim deu certo. O livro está aí, né, no mundo. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa publicação, porque também faz parte da minha história, se relaciona com a história da minha família. Minha avó foi uma cozinheira também, então, no fim, fiquei muito feliz de poder representar essas mulheres de uma outra forma também, né? Eu vou fazer um jabá rapidinho. Para quem quiser ver mais meu trabalho, eu estou com uma exposição no Galpão Senhor, que vai até dia 8. Aí, se vocês quiserem ir lá, ver meu trabalho, pode me marcar, fico feliz. Eu queria agradecer de novo. Obrigada. O Instagram. Daiele Gonçalves, sem cedilha, e aí vai aparecer arte. Daiele com D-A-I-E-L-Y. D-A-I-L-Y. Se vocês quiserem, depois eu também posto lá no meu Instagram, enfim. Mas é isso, é um prazer ter Daiele aqui, porque sem Daiele. Esse livro é isso, essa capa é muito marcante desse livro. A tese já tinha essa arte de Daiele, com certeza a tese circulou muito mais por causa da arte de Daiele, especialmente nesse mundo tão visual que a gente vive hoje, né? Então é um prazer poder contar com a arte dela e queria contar com mais outras para novos projetos. Chamem Daiele, gente, Daiele é muito maravilhosa mesmo. Bom, então, já que a gente não tem mais perguntas e eu já falei mais do que a mulher da cobra aqui, eu queria encerrar não só agradecendo o convite, agradecendo o Marcelo, espero que tenha sido uma noite prazerosa para vocês. A gente tem livros à venda ali, se vocês desejarem comprar. Se alguém trouxe o livro e quiser que eu autografe também, a gente vai ter um momento para fazer esse autógrafo ali. Mas eu queria encerrar essa fala com um poema que abre o livro. Ele foi feito depois da escrita da tese. Esse livro me tornou escritora. Depois da tese eu entendi que eu não era só uma socióloga, eu entendi que eu era uma escritora, uma poeta, uma pesquisadora. E então esse poema veio nesse inteirinho. Bom, o poema se chama O Porvir de Anastácia. Elas deviam ser apenas as mãos que mantêm o fogo aceso. Conservar olhos baixos e braços ocupados em carregar pesadas panelas. Os nós dos dedos queimados, como os de suas mães e avós. Elas deviam ser apenas as mãos que mexem o doce que borbulha no tacho. Paralisar de terror, sentindo a mão do patrão por debaixo da saia, matar e depenar a galinha do quintal e manter as coisas como são. Elas deviam ser apenas as mãos que lavam os ladrilhos esfumaçados, emudecer diante do ordenado que não merecia esse nome, ouvir desaforos, levar pontapés e servir os convidados com um sorriso. Mas elas nunca foram. Na cozinha, as mãos negras calejadas pensavam e tramavam futuros. As Marias, Anas, Esperanças, virtuosas Vitálias, cuidavam-se e, por vezes, até riam baixinho. E eles sabiam. Disseram-nas mães pretas quase como súplica, porque o medo lhes corroía por dentro a cada refeição. Sabiam que a conversa sempre esteve na cozinha. E lá dentro, a Anastácia,
que eles insistiam em chamar de tia, era tia amorosa de muitos sobrinhos, mas não deles. Para vocês, sempre foi Dona Anastácia. Obrigada.